Quero convidar os irmãos para abrirmos a palavra do Senhor num dos textos mais conhecidos da palavra, que é o Salmo 23. Estarei falando aqui algumas semanas em culto matinal nesse texto. Já fiz um sermão um tempo atrás nesse texto aqui, alguns vão se lembrar talvez, dessa leitura, mas eu vou fracionar algumas mensagens aqui, em específico. Salmo 23, lemos assim, a palavra do Senhor. A igreja lendo comigo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Um dos textos mais conhecidos da palavra. Eu creio que a nossa necessidade de absorver esse texto aqui, essa passagem é tremenda. A disposição dos Salmos 22, 23, 24 é uma disposição tremenda para nós. Salmo 22 mostra-nos Jesus como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. O 24 fala do pastor que vai voltar para as ovelhas, o supremo pastor. E o 23, entre os dois, nos fala de Jesus como o grande pastor, aquele que vive para as suas ovelhas. Lembram-se, quando falei aqui, daquela menininha que, quando o pastor perguntou se a igreja conhecia o Salmo de cor, aquela garotinha de cerca de uns 5 aninhos, ela diz: pastor, eu sei de cor o Salmo. Lembra-se disso? Quando ela vem à frente na igreja, dá uma rodadinha com seu vestido, olha assim para a igreja e fala assim: o Senhor é meu pastor, isso é tudo que eu quero. E voltou e sentou-se no seu lugar. E essa garotinha disse realmente que deve ser a nossa mensagem: o Senhor é o meu pastor, isso é tudo que eu quero, é tudo que eu preciso. Então eu vou mostrar, vamos ver pela palavra, algumas coisas que Jesus faz por nós como grande pastor. A primeira delas, que vai ser a mensagem de hoje: Jesus, como grande pastor que é, Ele nos dá descanso. Descanso. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. É o que Jesus faz conosco. E Ele olha para nós, ovelhas cansadas, ovelhas apressadas, e diz: olha, eu cuido de vocês. É o grande pastor que está aqui nessa manhã dizendo: eu conheço muito bem esse mundo pós-moderno, conheço a sua pressa, conheço o seu estresse, conheço o seu corre-corre, mas eu sou o grande pastor e digo: olha, eu, Jesus, lhe dou descanso. Agora, uma premissa, uma premissa da qual nós não podemos esquecer. Completem comigo: não há descanso sem... Você arriscaria uma resposta? Não há descanso sem paz. Não há descanso sem paz. Aqui a figura da ovelha é tremenda. A ovelha é um animal que não consegue descansar se for ameaçada, se tiver algum barulho. Estava lendo há um tempo atrás, cito aqui livros tremendos de Robert Kitchen e Philip Keller. Ambos foram pastores de ovelhas e também foram pastores de almas também. E cada um no seu livro, o clássico do Salmo 23, o outro, Nada Me Faltará. Ele diz o seguinte, eles concordam nisso: uma mosca, um inseto voando, é capaz de tirar a paz de uma ovelha, e ela não descansa. É possível, amados, uma coisa muito pequena tirar nossa paz. Nós somos ovelhas também, somos sensíveis, e não há descanso sem paz. Apressados como somos, correndo como nós corremos. Ele diz para nós nessa manhã assim: eu cuido de você,
eu sou seu pastor. Ontem, no Café Colonial, junto à SAF, eu li um texto escrito por, cito aqui, estava disponível na internet, Rogério Lopes. Ele é jornalista, assessor de imprensa e também servo do Senhor. Escreveu um artigo interessantíssimo, A Vida Sem Pressa. E nós, às vezes, deixamos a vida passar tão rapidamente e Jesus fala assim: olha, eu sou o pastor, eu cuido de você, vá um pouco mais devagar, descanse. O artigo é o seguinte: a vida sem pressa. Você já parou para olhar crianças brincando em um parque? Ou para ouvir o som da chuva quando chega ao chão? Já parou para ver o voo errante de uma borboleta? Já ficou simplesmente observando o sol sumir dentro do escuro da noite? Melhor ir mais devagar. Não corra tanto. Vá mais lentamente pela vida. Ela não é tão curta quanto nos fazem acreditar. Você vai apressar o tempo todo? Vá mais devagar, flutue no ar. Quando você pergunta, como vai? Você escuta a resposta? Quando acaba o dia, você se deita pensando em mil coisas para o dia seguinte? Durma em paz. Você já disse a uma criança, vamos deixar para depois? E na sua pressa não notou a sua inocente tristeza? Quando você corre para chegar a algum lugar, perde metade da sua alegria para poder chegar lá. Quando você se preocupa e se apressa o dia todo, é como deixar um presente embrulhado e depois jogá-lo fora. Sinta cada instante. Dance calmamente a música da alma e sinta a força de um louvor a Deus. Louve a Deus a cada instante. Parte desse artigo, e Jesus, nessa manhã, nos fala exatamente isso. Tenha paz. Durma em paz. Viva em paz. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Agora eu quero dizer a você, essa paz não é ausência de problemas, não é ausência de lutas. Quando eu leio aqui no Salmo 18, Davi diz o seguinte: eu te amo, ó Senhor, força minha. Ele está dizendo, esse pastor, esse Senhor é minha força. E diz assim, no versículo 3, invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram, tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor. E agora ele diz, desse pastor, ele é meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Então esse Davi que passou por lutas, que passou por perseguições, ele disse, eu tenho o meu pastor. Vamos ter essa paz do Senhor, vamos viver essa paz do Senhor. Ele nos dá descanso nesse mundo tão corrido, de tanta pressa, de tanto estresse. Jesus aparece, se interpõe aqui nessa manhã na sua palavra, dizendo, olha, eu cuido de você. Será que temos sido ovelhas do Senhor? Temos descanso? Temos paz? Não há descanso sem paz. Tanto que ele, esse pastor querido, Jesus Cristo, o grande pastor, ele diz, a minha paz vos dou, não vos la dou como a dá o mundo. Ele nos dá essa paz. É o autor do descanso, o autor da paz, dessa paz. Como é bom ser ovelha de Jesus Cristo, o nosso grande pastor. O Senhor é meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Isso é tudo o que eu quero. Deus aplica essa palavra em nosso coração, no nome de Jesus. Amém.